E aí, tá tudo bem com você? Bom dia! Eu sou o Wellington Calazans e este é o programa Expresso da Manhã, que começa a partir de agora. Daqui a pouquinho eu já vou ter a companhia do Rômulus Maia comigo. Programa Expresso da Manhã, que tem conquistado a cada dia mais e mais audiência. Eu desejo a você um ótimo dia, uma ótima semana. Olha, Niobe Cunha chegou, Pedro Nicolas chegou, Tássia Camargo acordando cedo. Bom dia! Aliás, Tássia está em Lisboa. Bom dia, Camila Govedice, a produtora do programa. Bom dia, Bete Garcia, Jorge Albuquerque. Bom dia para Adonise Meirelles. Um ótimo dia para Maria Aparecida. Um dia também muito bom para o Manuel Alves, que está chegando. A Janaína Miranda, bom dia. Bom dia para todo mundo que está chegando. Léa Calil Pena Malta. Gustavo Menezes. Bom dia, Neck Perger. Fim de semana foi bom? O meu foi bom. Brinquei muito com os meus filhos, estou parecendo um jovem aqui de tanto correr. Gilberto Rufino, bom dia. Bom dia também para Miriam Milner. Dulce Helena Costa, do Tucanistão, bom dia. Ana Cristina Oliveira. Olha, fim de semana, eu peço a você que... Erika Soares também já chegou. Eu peço a você que comece a compartilhar o programa, porque o programa de hoje, como vocês viram aí nas chamadas, no banner e etc., um programa realmente muito interessante. Um programa com o Luiz Cláudio daqui a pouquinho. Nós vamos ter o Acioli Cancelier, irmão do reitor Cancelier, vai conversar com a gente aqui. Também o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão. Então, assim, um programa com muito assunto, com muita coisa, né? Porque o programa, dia de segunda-feira, já normalmente ele vem com muito assunto, porque fim de semana ficam aquelas coisas das fofocas, das revistas aí do Brasil e tal, que eu não comento muito, nem o Rômulus, mas a gente se diverte. Cadê o Rômulus? O Rômulus não chegou ainda. Eu quero que o Rômulus chegue aí para a gente poder conversar aqui, começar o programa oficialmente, não é? Então, o fim de semana não foi bom para alguns torcedores aí do Curitiba, do Avaí, né? O Atlético Paranaense já sabia também, a Ponte Preta, o pessoal, mas o Flamengo se classificou para Libertadores, o Vitória, o adversário lá do Bahia, lá na Bahia, contou aí com a incompetência do Curitiba e do Avaí para se manter na primeira divisão. Mas é isso aí. Futebol, foi isso aí, só isso que eu tenho que falar. O Bahia empatou com São Paulo, o Sport se safou aí ganhando do Corinthians. É isso, mas a política é o meu tema aqui. A política é o que move esse programa. Sou muito grato a você que compartilha. Sou muito grato a você que curte as páginas, que convida amigos. O Acioli Cancelier já está assistindo a gente. Daqui a pouquinho, às 6h20, ele entra para conversar com a gente, tá? E eu sou grato também a você, Acioli Cancelier, por aceitar o convite de participar aqui do nosso programa, porque toda segunda-feira aqui no nosso programa a gente dedica um tempo em defesa da Lei Cancelier. A Lei Cancelier que para nós aqui do Expresso da Manhã, para nós aqui do Cafezinho, significa o fim da República da Meganhagem. Não podemos aceitar que aqueles que foram eleitos pelo voto sejam substituídos pela ditadura de toga no Brasil. Não podemos aceitar que o poder da justiça e da polícia sejam usados, os poderes sejam usados como instrumento de assédio, de perseguição e de tudo que não presta que está acontecendo no Brasil. Bom dia, Wellington. Bom dia, Rômulus. Tudo bem com você? E os óculos? Tudo certo. Vou pegar agora, estou limpando eles e tudo.
Hoje atrasado, peço desculpas para as pessoas, mas segunda-feira sabe como é que é, né? Difícil sair da cama, mais difícil. Mas agora está tudo certo. Pois é, o Rômulus, o nosso programa está cada vez melhor, a audiência cada vez maior. E foi que eu ouvi com o Luiz Cláudio, né? Luiz Cláudio, você estava aqui online de repente e sumiu. Foi que houve? O que está acontecendo aí com o Luiz? Bom dia, Mariel. Bom dia. A galera da equipe já chegou cedo. Rômulus, vamos falar enquanto o Luiz Cláudio não chega, né? Enquanto Vamos embora. Chega. Vou tentar ligar aqui para o Luiz Cláudio, tá? Para a gente ganhar tempo. Ele não está online no Skype, mas a gente vai tentar aqui. É isso. O fim de semana foi interessante porque a gente assistiu a um festival de bizarrice, né? Luiz Cláudio, ele não entrou aí pelo Skype, mas ele vai entrar agora por telefone mesmo, não teve jeito. Tive que ligar, porque ele não está online, impossível ligar para ele offline. Bom dia, Luiz! Bom dia, Wellington, bom dia. Prazer enorme falar com você. Segunda-feira, esse dia tão esperado pelo público, não é? Para essa necessária terapia social que você tem feito aqui todas as segundas para a gente aguentar a semana inteira, né? A gente não sabe se a sua terapia é para curar o fim de semana, porque vem aí, fim de semana começa na sexta-feira com essas revistas bizarras do Brasil, e hoje a gente não sabe se a gente ri ou chora das mentiras do fake news da Globo e do Pig, ou se a gente ri ou chora da omissão deles, não é? Uhum. Mas o que eu quero saber de você hoje, Luiz, é uma questão simples. Como preencher o vazio dessas pessoas que acreditaram numa televisão corrupta, envolvida em escândalos internacionais, colocou uma cleptocracia no poder e vê desmoronando a operação que foi tida como o maior combate de corrupção no Brasil e que... Não, do mundo! Do mundo, é bem lembrado, Ramos. Não é do Brasil, não, do mundo, da história, assim, da humanidade, assim, nada igual, né? A maior farsa, né? Mas foi vendido pela Globo como a operação de combate à corrupção, né? Eu tenho um furo, inclusive, muito importante, que o Sérgio Moro está saindo lá de Curitiba, daquela vara onde ele é delegado, juiz e promotor, ele é tudo. Acusador, né? Acusador, desembargador, né? Ele é tudo. Taquígrafo, ele é tudo, né? Então, ele está indo para o IBAMA, o maior protetor de tucanos da história da humanidade, com o prêmio do Greenpeace, né? Bem típico, Greenpeace, né? Não, o prêmio, desculpa, o prêmio da Isto É também, parece que é por proteção a tucano também, ave rara. Exatamente. Então, Luiz, como é que a gente pode curar esse pessoal que foi enganado pela Globo, que é corrupta, acreditou numa operação que é uma farsa de combate à corrupção, mas é ela, a grande corrupta, vende, segundo o Tacla Duran apresentou com documentos, vende delações premiadas, e essas pessoas que disseram que com Dilma iria melhorar tudo, assistem hoje a um desmonte do Brasil e do Estado Social. Como é que você avalia, como é que a gente pode trabalhar a cabeça dessas pessoas? Porque eu sempre fui contra chamar de coxinha, de escondidinho, de não sei o quê. Eu acho que isso é uma bobagem. A gente tem que dialogar com essas pessoas, porque eu vejo essas pessoas como pessoas traídas, enganadas, surpreendidas. Qual a sua avaliação? Eu concordo contigo. A briga nunca é pelo menos nesse caso, não me parece uma saída interessante. Mas, quando você me fez a proposta, me veio uma frase à cabeça. Uma frase do Brecht, que é infeliz da nação que precisa de heróis. E parece, essa frase é de 1938, mas é tão atual, porque eu acho que é justamente nessa necessidade
que a Globo, os meios de comunicação em massa, acabam manipulando as pessoas, a população. Porque é preciso a gente entender e se fazer uma separação. A sua estratégia, sua sugestão de estratégia também é a minha. É o diálogo. Contudo, não dá, serei trágico na notícia, mas eu não vejo como ter sucesso com a maioria dessas pessoas. E vou dizer o motivo. Uhum. Isso não impede que a gente insista nisso. Uhum. Mas vou dizer o motivo porque isso se dá no cotidiano. Eu tento fazer isso com conhecidos, com amigos, até amigos. Então, por exemplo, teve um amigo meu que a semana passada eu mandei uma foto para ele, tentava conversar, então eu mandei uma foto para ele com... Era uma tabela, não sei se eu vi no cafezinho ou se foi no 247, não lembro onde vi, que dava o valor da gasolina, né? Tá batendo os R$5, bateu os R$5 aqui. E esse sujeito parou de falar comigo. Então, digo desse sujeito porque ele encarna bem o que milhares de pessoas que acreditaram, que toparam e que camparam essa farsa vendida pela Globo sustentam. É preciso dizer que antes de mais nada, que são sujeitos que precisam de ídolos, sabe? Isso se trata de uma carência identificatória. Uhum. A identificação é um pouco disso, a identificação com um ídolo é um pouco disso. É um sujeito que não consegue uma resposta pela pergunta quem sou eu? Falo dessa categoria quase fanática, né? Que não consegue enxergar ou admitir, acho que a melhor palavra é admitir, que foi enganado, que foi traído. Tudo não passou de uma farsa. Esse sujeito que não aceita a verdade. Então, esse sujeito que não consegue, de certa forma, falando da estrutura de pensamento desse tipo de gente. Ele não consegue sustentar a pergunta quem sou eu, falta-lhe argumento para essa indagação, então ele endereça isso a um grande outro. Nesse caso, ele pode dizer assim, um grande herói, Moro, aquele que virá nos salvar. Sim. Repara como aquela galera, aqueles atores, aqueles artistas da Globo, que vestiam a camisa do Moro, vestiam bandeiras e tal, cheio de símbolos, mas para defender um sujeito, aquele que encarnava, no caso deles, encarnava o grande herói salvador da pátria, o anjo vingador que viria dos céus, desceria dos céus para livrar o país da corrupção. Isso é uma estupidez sem precedente. Então, o ídolo, ele decorre daí, dessa carência identificatória. Todo sujeito humano, quando se pergunta sobre si mesmo, sobre quem encontra um pouco o vazio, para usar a palavra que você sugeriu, sobre o vazio, que impede de ter consistência total nessa resposta. Certo, mas, Luiz... Esse ponto de vista, esse ponto vazio, na verdade, mais distante, que é difícil alcançar, e diria quase impossível, porque, enfim, o eu não tem consistência alguma, faz com que a gente busque resposta no outro. Até aí natural. Mas no nível do fanatismo isso é muito perigoso. Isso é muito delicado. Esse é o perigo. Por exemplo, ninguém quer se identificar com o Miranda da seleção, né? Todo mundo quer ser o Neymar. Todo mundo quer ser Neymar. Uhum. E escolhendo um salvador. Certo. Luiz, a minha aposta é com base na experiência que eu vivi em Angola e também com base no que eu conheço da sociedade brasileira, de que a tendência do brasileiro que erra é transferir a culpa para outra pessoa. Então, é muito mais fácil ele jogar a culpa na Globo agora, né? E dizer que a culpa foi da Globo que enganou ele. Então, essa é a minha aposta também. Eu jogo um psicológico dessas pessoas também. Né? E aqui eu falo porque eu não comunico para essas pessoas, lamentavelmente. Aqui no cafezinho elas preferem assim, continuar lendo G1 e R7 e UOL. Então, mas isso, como o meu público aqui é de formador de opiniões, certo? Formador de opinião, né? Esse público
sabe agora como foi que eu estruturei o meu pensamento. A tendência, você concorda? Não sei se é só no Brasil, mas pelo menos maciçamente no Brasil, as pessoas gostam de transferir a culpa. Elas não aceitam a culpa e transferem para o outro. Então é melhor dizer que eles são enganados pela Globo e aí transferem essa culpa para a Globo, que é a máquina de propaganda do outro lado. Conseguimos, assim, tirar a credibilidade da máquina de propaganda, que é uma verdade. A Globo enganou muita gente mesmo, né? Não, é claro, é verdade. É isso que eu estou dizendo. Essa parcela que eu mencionei, essa é a parcela perdida. Porque é um sujeito que é quase um psicótico. Ele tem uma verdade, uma estrutura de pensamento tão encarnada na certeza que parece um delírio, parece uma coisa da paranoia, né? Uma coisa da psicose mesmo. Então, esse sujeito está perdido. O sujeito não tem como convocá-lo a pensar. Essa parcela, né, ela está perdida, mas é a menor parcela. A maioria da população, se a gente for, sei lá, vou pegar um exemplo muito claro disso, como o Dória consegue se eleger ganhando do Haddad aqui em São Paulo, na periferia. É evidente que essa galera sabe hoje que foi enganada, né? Ela está vendo aquelas promessas de, sei lá, tinha um programa de exame, não sei que horas e tal. Enfim, é análogo. Estou dando esse exemplo porque me parece análogo a isso que você está dizendo, de como essas pessoas acreditavam. É de fato de indignar os sujeitos que passam o dia todo trabalhando e chega à noite, aí está esse noticiário desgraçado, dando notícias e mais notícias de corrupção. Primeiro ele se sentiu traído, né? É manipulado e se sente traído pelo Partido dos Trabalhadores. Enganado. Né? Uhum. Que é disso que se trata. Traído ele foi agora. Então esse sujeito ele consegue pensar. Ele vê que a vida dele piorou, ele vê que a vida dele, ele está precisando gastar R$100 para comprar um botijão de gás, para pôr gasolina no carro. Então tem coisas reais e concretas que são do ordinário de cada um, que reflete no dia a dia de cada um, que isso não tem como tirar. É algo que você disse outro dia, que como é esse papo furado da Globo, algo como isso, talvez você possa lembrar, não enche barriga. Então, eu costumo dizer, Luiz, eu costumo dizer que a Globo do campo progressista é a barriga do povo. Não é porque a Globo não enche barriga do povo e aí a fome. Porque a mais sábia atitude do ser humano é votar com a barriga. Porque só quem tem fome sabe o que é ter fome. Entendeu? Então é por isso que eu sempre digo que o nosso público que nós devemos buscar não é classe média. É o pobre. É aquele que não tem comida na mesa. É aquele que não tem emprego. É aquele que está abandonado pelo Estado. Porque o Estado deveria proteger o cidadão. E o Estado abandonou o cidadão e promove um holocausto dos pobres nitidamente. Luiz, a terapia está pronta. Qual a receita? Porque a gente está com tempo já. Você sabe que hoje o programa está bem movimentado. Então, eu vi. Então, eu queria que você desse assim a cura. Sim, desliga a Globo. Essa pergunta é clássica. Desliga a Globo, a primeira coisa, sempre. Eu acho que antes de qualquer coisa, tá? Desliga a Globo. Derrubemos o sinal da Globo. Mas acho que a cura tá na própria. A resposta está na própria questão, né? E a gente acho que acabou discutindo um pouco. Para essa maioria da parcela da população, essas pessoas, eu acho que se trata de informação mesmo, é da gente convocar o tempo todo para pensar. A outra parcela, que eu adoro falar dos fanáticos, porque é um fenômeno muito interessante, né? Não tem solução não, viu? O que a gente tem que fazer é sustentar uma posição e, costumeiramente, enfrentar a indiferença que é costumeira diante desse tipo de discurso, do discurso fanático, dessas pessoas que não querem ver a verdade, que não enxergam a verdade. E isso só se consegue através da educação, do esclarecimento, do exercício. Tem uma outra questão que é o exercício pleno da cidadania, né? Do senso crítico. Recorrendo à memória, a gente pode lembrar das coisas, né? Como eu brinquei com esse meu amigo, não deu muito certo, mas tudo bem. Eu falei, olha, tu pagava não sei quanto de gasolina, tá pagando tanto agora. Né? E a tarefa é árdua e o sucesso é duvidoso, infelizmente. Vamos insistir. Com esses fanáticos.
a arma que temos é o diálogo. Muito obrigado, Luiz, por aparecer aqui em mais uma segunda-feira para elevar o nível do nosso programa. Um grande abraço e até a próxima segunda. Grande abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau. Boa semana para você. Para você também. Tchau. Eu conversei aqui com o psicanalista Luiz Cláudio Moura, que falou com a gente sobre a árdua missão de tentar trazer para o nosso campo de atuação pessoas que foram enganadas pela Globo, pessoas que foram iludidas pelo discurso de que, ao tirar Dilma, tudo estaria melhor. Essas pessoas não estão hoje vendo o resultado aparecer e, por isso, essas pessoas precisam mesmo do nosso apoio, para que elas venham para o nosso lado, para que elas venham para esta luta de referendo revogatório. Rômulo, eu já vou começando aqui com outro convidado, tá bom? Alô? Bom dia, eu já estou em linha com o Acioli Cancelier de Olivo, que é o irmão do reitor Cancelier. Bom dia, Acioli. Bom dia, Calazans. Bom dia aos todos os seus ouvintes. Pois é, o Rômulo Maia, que está na Suíça, que também apresenta o programa comigo, também está em linha. E também... Bom dia, Rômulo. Isso. Bom dia. Olha, é um prazer enorme. Eu posso dizer em nome do público, porque este foi um tema sugerido pelo nosso público e que nós abraçamos imediatamente. Todas as segundas-feiras nós dedicamos aqui um espaço no nosso programa em defesa da lei que hoje leva o nome do seu irmão, a Lei Cancelier, que é uma lei que luta contra o abuso de autoridade, contra o que a gente chama aqui de República da Meganhagem, que está em vigor no Brasil atualmente, nesse estado de exceção que é vivido no Brasil. Somos solidários a você e a sua família por esta perda, sobretudo pela forma dramática como ela ocorreu, e queremos dizer que de tudo faremos para que, através desse canal de comunicação, que ainda é um canal alternativo, mas que já comunica para muitas pessoas, possamos engrossar o caldo desta luta, fortalecer esta resistência, que é uma causa hoje da sua família, sua pessoal, mas também de muitos brasileiros que defendem a legalidade. Tá bom? Obrigado. Então, essas foram as palavras de reconhecimento e de solidariedade aqui do programa. Nós temos notícias da imprensa que no último dia 3, você e a sua família, né? A sua família, posso dizer assim, ingressou com um pedido de investigação de abuso de autoridade contra a delegada, que não está mais na Polícia Federal de Santa Catarina. Ela foi promovida, olha só, isso é um tapa na cara da sociedade brasileira. A mulher que é diretamente responsável pela morte do reitor Cancelier foi promovida. Isso é um tapa na cara da sociedade brasileira. Mas tudo bem, vamos avançar com a notícia. Nós chamamos ela aqui, para evitar falar o nome dela, porque a gente tem nojo do nome dela, nós chamamos ela aqui de Delegada Macarena, tá? Porque ela é a delegada espetáculo. Ela queria ser dançarina, cantora, queria aparecer. Então, a sua família ingressou com esse pedido de investigação, certo? Contra a delegada. Eu gostaria de saber como se deu esse pedido e o que é que a família Cancelier espera como resposta desse pedido de investigação por abuso de autoridade da delegada Macarena. Por favor. Explique, por favor, o pedido de investigação. Obrigado por esta solidariedade. Estamos ouvindo. Por essa solidariedade, ela se junta a uma série de segmentos da sociedade que tem nos apoiado, que tem nos ajudado, que tem nos orientado nesta luta, que não é mais a luta da nossa família. Como você bem falou, é a luta da sociedade.
né? Então, na realidade, eu vou rememorar os fatos. No dia 31 de outubro, nós entramos junto ao ministro da Justiça, abrimos um procedimento de responsabilidade administrativa, civil e penal contra a delegada Érica Mialik Marena. 30 dias após, não tivemos nenhuma resposta do Ministério da Justiça, mas fomos surpreendidos com a notícia que ela foi promovida. Ora, o fato é o seguinte: se um servidor público como ela estivesse sendo submetida a uma sindicância, que é o nível mais simples de investigação no serviço público, ou um processo administrativo, que é mais rigoroso, ela não poderia ser promovida, porque o Estatuto do Servidor Público, nessas ocasiões, a pessoa fica praticamente congelada, nem férias pode tirar, e, no entanto, ela foi promovida. Como você bem falou, nós entendemos isso não como uma afronta à nossa família, mas como um tapa na cara da sociedade, no sentido que ignoraram o pedido, né, e, ao mesmo tempo, a promovem. Então, nesse aspecto, nós estamos surpreendidos, mas cada vez mais indignados, porque na audiência que nós fomos recebidos pelo ministro da Justiça no dia 31 de outubro, ele nos prometeu que tomaria as providências necessárias. E a resposta foi essa: o novo diretor da Polícia Federal ou não obedece ao ministro da Justiça, ou o ministro da Justiça compactua com o novo diretor da Polícia Federal, com essa promoção. Pois é, o Rômulus Maia vai fazer uma pergunta agora. Rômulus. Eu queria fazer só um comentário primeiro, Wellington, sobre essa questão dessa promoção extemporânea tão heterodoxa, dadas as circunstâncias. Eu vou combinar isso com uma informação que eu recebi nesse fim de semana. Parece que as pessoas lá, porque a delegada, como a gente chama aqui, Macarena, antes de ir lá martirizar o reitor Cancelier, ela era da Lava Jato. Foi ela, inclusive, que deu o nome à Operação Lava Jato. E as pessoas que fizeram parte dessa equipe, elas estão muito nervosas, muito apreensivas com as informações que foram reveladas pelo ex-advogado Odebrecht, Rodrigo Tacla Duran. E qual a implicação disso? Essas pessoas, ao longo da investigação, pelos métodos legais ou métodos ilegais, elas conseguiram informações sobre várias autoridades em Brasília. E elas usam correntemente esses dossiês que elas conseguiram para se protegerem. Você veja que o Sérgio Moro nunca é pautado para ser julgado no Conselho Nacional de Justiça. O Deltan Dallagnol, o DD, acabou de ser inocentado no Conselho Nacional do Ministério Público pelas palestras que ele dá, que são claramente inconstitucionais e ilegais. Então, o que acontece? Da mesma forma, ela também é avisada, porque ela também participava ali da panelinha pela Polícia Federal, e ela se sente ameaçada não só pelo que ela fez com relação ao reitor Cancelier, como pelo passado dela na Lava Jato. Então, eu vejo essa promoção como um cala-boca, uma ameaça. Ela quis sair da área do crime, foi mandada para Sergipe, para ser superintendente lá, mas eu vejo isso como ela exercendo essa pressão para que os seus crimes, tanto na questão do reitor Cancelier como na Lava Jato, fiquem abafados. Eles estão tentando em Curitiba, eles estão também eles estão muito ansiosos, assim, realmente temerosos do futuro, e eles estão se fechando, inclusive tentando amedrontar as pessoas numa parceria com a Polícia Militar do Estado do Paraná. Então, é uma situação delicada. Eu vejo essa promoção, na verdade, como uma fuga para frente. Ela se sentiu ameaçada, então ela usou seus métodos de chantagem para sair dali da cena do crime. Eu vejo assim. Mas eu queria perguntar, Wellington, esse era um comentário, eu queria perguntar o seguinte: eu vi como muito bem-vinda essa decisão da família de processar, e eu queria saber se a família tem interesse, posteriormente, em perseguir também isso em instâncias internacionais, porque ela era uma agente do Estado. Então, o Estado brasileiro falhou em permitir que ela cometesse esses abusos, levando ao martírio do reitor. Então, eu pergunto se a família considera ir, por exemplo, à OEA, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, para reclamar oficialmente, depois que esgotar, evidentemente, o processo brasileiro,
para reclamar internacionalmente, conseguir uma condenação internacional do Estado brasileiro, porque quem falhou ali foi o Estado a não impedir que essas pessoas abusassem da sua autoridade. Então, Tribunal Internacional é uma via que a família está estudando? Então, veja bem, o procedimento que nós abrimos no Ministério da Justiça é um procedimento de responsabilidade administrativa, civil e penal contra a delegada Érica Marena. Então, este é o primeiro passo, é uma sindicância ou um processo administrativo, né, disciplinar. Em face, o que nós aguardávamos é que o Ministério da Justiça se manifestasse a respeito deste procedimento. Não foi a resposta, você bem identificou, não foi uma resposta que nós esperávamos, porque ela foi promovida. Se ela foi retirada da cena do crime ou não, isso aí me parece, sim, pode ser ter acontecido isso, mas o que importa para nós é que ela foi promovida, né? Com relação a entrar em instâncias internacionais, e mesmo em instâncias nacionais, como uma queixa-crime ou um processo civil, isso nós estamos aguardando, nós estamos conversando com muitas pessoas, muitos juristas, desembargadores, juízes, advogados, jornalistas, amigos, acadêmicos, todos eles estão nos apoiando. Com relação à Corte Interamericana de Direitos Humanos, tem um fato bem interessante. No dia que prenderam meu irmão, dia 14 de setembro, estava ocorrendo na Universidade Federal de Santa Catarina um seminário internacional de direitos humanos e dos animais. Veja bem. E quem estava presidindo este seminário era justamente o presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A cerca de 3 quilômetros da universidade, o meu irmão foi levado para a Superintendência da Polícia Federal de Florianópolis e, ironia do destino, enquanto a 3 quilômetros se discutiam os direitos humanos e dos animais, a 3 quilômetros daí, a delegada Érica Marena e outros delegados tratavam meu irmão com nenhum direito humano nem de animais, a 3 quilômetros, no mesmo dia. Tanto que, no dia seguinte, quando meu irmão ainda estava preso na polícia, no presídio de segurança máxima, e esse foi um outro erro, ele não poderia ter sido levado para lá, o presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, um juiz, se manifestou em repúdio àquela ação que fizeram contra o meu irmão. Então, não descartamos essa possibilidade de entrar junto a instâncias internacionais. Certo. Estamos conversando aqui com o irmão do reitor Cancellier, vítima de abuso de autoridade. Tudo que começou com Lava Jato, tudo que começou com o assédio da Globo através de transmissões ao vivo de operações espetaculosas e que, lamentavelmente, neste caso, culminou com a morte, um suicídio como grito de alerta à sociedade brasileira de que nós estamos, sim, vivendo um estado de exceção. Posso fazer um complemento em relação a essa sua última colocação? Por favor. Não sei se você está a par. Na sexta-feira, a médica do trabalho Edna Maria Niero... Era a minha próxima pergunta agora. Então, por favor, pode fazer. Não, mas por favor, eu tenho a dizer que a médica, segundo jornalistas livres, notificou a morte do reitor Cancellier ao Ministério da Saúde como fruto de assédio, humilhação e constrangimento moral relacionados ao trabalho. Não é isso? Exatamente. Então... Exatamente. Essa médica, para nós, é uma heroína, porque ela coloca em risco todo um trabalho dela, no sentido de pressões e tudo mais, e ela não hesitou em relatar da seguinte forma no Sistema Nacional de Agravos de Notificação, com os seus dados e a condição do óbito, ela atestou o nexo causal da morte do reitor relacionado ao trabalho. Abro aspas para ela. Não tive nenhuma dúvida. Quando foi violentamente alijado do local onde atuava, no auge da sua gestão,
o reitor foi também arrancado da sua própria vida. O abalo emocional que ele sofreu está incluído na lista de doença de notificação compulsória do Ministério da Saúde. Integra agora as estatísticas epidemiológicas da morte do trabalhador. Então, ela disse que discutir o caso amplamente em congressos, reuniões e fóruns virtuais da área. Para o conjunto de técnicos, ficou claríssimo que se trata de acidente de trabalho, um transtorno mental que o levou ao óbito. Tirar o trabalho de alguém é, portanto, tirar a sua vida. E nós sabemos que, todos nós sabemos que a universidade era a vida do reitor. Aliás, complementando, o bilhete no qual foi encontrado, junto ao cadáver do meu irmão, dizia: a minha morte foi decretada no dia que eu fui banido da universidade. Isso aí é um tratado de psicologia, mas é um tratado de relações humanas também. Tire de uma pessoa o que ela mais ama, o que ela mais valoriza, e terás um cadáver andando. É o que a médica fala isso em termos médicos. Pois é, olha, o compositor e cantor falecido Gonzaguinha, na sua sabedoria socialista, ele disse que sem o seu trabalho o homem não tem honra e sem a sua honra se morre, se mata. Exato. Então, exato. Ela apenas transformou isso num laudo médico que atesta que o seu irmão foi vítima desse abuso insano de pessoas que foram criadas em condomínio e tiveram como sonho infantil apertar a mão de Mickey Mouse e que chegaram através de concursos e sem nenhum contato com a sociedade para a qual trabalha e é paga por esta sociedade. Essas pessoas, assistindo séries de filmes americanos, se sentem heroínas, heróis e cometem absurdos sucessivos. O seu irmão foi vítima deste conjunto, desse conluio entre justiça insana e imprensa sedenta por espetáculos. E por isso, encerramos aqui a nossa conversa com a mensagem de que o seu caminho é o caminho correto. Porque nessa justiça de hoje, talvez não encontremos as respostas que merecemos. No entanto, temos que transformar essa justiça numa ata de registro dos absurdos que ela mesma pratica, para que no futuro toda reparação seja consumada. Muito obrigado. Posso complementar? Só uma palavrinha? Por favor. Fique à vontade. Veja o seguinte, a lei que está sendo analisada na Câmara é a 7596. A lei anterior é de 1965, é 4898. O procurador do Estado de Santa Catarina, no seu discurso fúnebre, ele falou algo muito interessante. Os direitos vêm dos erros do passado sombrio. A Inquisição, a escravidão, o estado de exceção, o fascismo. Eu diria o seguinte: será um avanço essa lei 7596 de 2017, se aprovada, porque ela vai reparar um erro, não para a nossa família, mas para a sociedade. Porque, afinal, na Declaração dos Direitos Humanos de 1948, da ONU, diz o seguinte: nenhum homem pode ser condenado sem defesa. E meu irmão foi condenado sem defesa. Com certeza, mas nós estamos aqui para defendê-lo. Tá? Conte com o nosso apoio, conte mesmo, pode voltar quando quiser. Os nossos contatos já estão aí disponíveis. A nossa produtora já tem o seu contato. Quando for necessário, por favor, não hesite. Pode entrar em contato, que nós iremos imediatamente, até abrirmos live especial, iremos fazer. É uma causa do blog O Cafezinho e de todas as páginas que estão compartilhando. Eu agradeço ao Leonardo Artush, do Brasil 247, que está assistindo e compartilhou o nosso programa agora no 247. Muito obrigado, Artush, e estamos juntos nessa luta em defesa da legalidade. Olha, Acioli Cancelier, o Romulo está calado porque ele já está em contato com o próximo entrevistado, que é o ex-ministro da Justiça, que Wellington, vai falar sobre isso. Eu confesso que eu até me emocionei um pouco com a fala. Obrigado por oportunidade, estou sempre à disposição. Ok. O Romulo quer falar mais alguma coisa ao Acioli diretamente? Um minuto só, por favor. Eu confesso que eu fiquei emocionado até um pouco, por isso até que eu fiquei calado, para evitar de falar com a voz embargada, quando o nosso entrevistado falou da reunião que havia ali da OEA, e quando ele falou: o meu irmão
foi levado. Isso me tocou, porque, evidentemente, a gente pensa nos nossos próprios irmãos, pensa o que aconteceria com a gente, a empatia nos leva a ficar tocado. E realmente eu me emocionei com um relato, eu não consigo nem imaginar a dor da família, mas eu queria dizer ao irmão do mártir, mais um mártir da democracia, como eu dizia aqui no programa, o reitor Cancelier, ele é o Vladimir Herzog desse golpe, desse arbítrio que a gente está vivendo no Brasil atualmente. E essa delegada, ela é a delegada Fleury de 2016 e 2017. O que ela fez é equivalente ao que o delegado Fleury fazia. E eu vejo, como eu comento sempre aqui, eu não tenho o cacoete, o vício judaico-cristão de condenar moralmente suicídio. Eu nunca tive. E as pessoas têm um pouco de pudor de falar dessa questão, mas eu vejo o sacrifício do reitor Cancelier como, evidentemente, um ato de desespero diante da grande injustiça que ele sofria, mas também um ato político. Isso me lembra sempre, eu já comentei aqui no programa, aquele sacrifício que aqueles monges budistas serenamente faziam para denunciar a guerra do Vietnã. Eles sentavam em frente à embaixada americana, calmamente, serenamente, colocavam gasolina no seu corpo e simulavam ali quietos. Hoje em dia são considerados santos no Vietnã, por exemplo. E eu vejo da mesma forma. Foi um sacrifício pessoal em prol do coletivo, da sociedade. Então, embora a gente se solidarize com a dor da família, a gente também tem que agradecer, porque ele fez um sacrifício em prol da democracia e dos direitos humanos no Brasil. Ele é um mártir da democracia. Também é mais um mártir da luta pela democracia no Brasil. A família sofreu muito e ainda continua sofrendo, mas temos orgulho do gesto dele. Porque, como você falou, esse gesto dele pode ser uma mudança para que ninguém, de hora em diante, sofra mais abusos judiciais e de autoridade. Obrigado. Muito obrigado, Accioli e Cancelier, por participar do programa. Como eu falei, as portas estão abertas. Felicidades, força e estamos juntos nessa luta, tá bom? Obrigado. Um grande abraço. Eu conversei aqui com o irmão do reitor Cancelier, Accioli e Cancelier. O blog O Cafezinho e todas as páginas que compartilham este programa Expresso da Manhã, nós, juntos com você que assiste nesse momento, lutamos por justiça no Brasil. Vivemos hoje um estado de exceção. Vivemos hoje um perigoso momento onde não apenas a democracia, porque a democracia no Brasil está muito atrelada à política, mas estamos aqui vivendo um momento onde a democracia, o direito de ir e vir, que nós falamos muito pouco sobre isso, o direito à pluralidade de opiniões, o direito ao questionar, está sendo cerceado exatamente por aqueles agentes que deveriam lutar por ela. São agentes da justiça, da polícia, não é? E que trabalham como apresentadores de programa de auditório. Wellington. Sim. É por isso que esse espaço aqui que nós temos é tão importante, porque por circunstâncias da vida, tanto eu como você vivemos em países onde o Estado de Direito vige plenamente e onde há o pleno direito de informar e de ser informado. Então, nós sempre estaremos aqui, logicamente, até com constrangimentos pessoais, por exemplo, nós dois não podemos, no momento, ir ao Brasil com a garantia de que não seremos presos no desembarque por essas pessoas que a gente critica aqui. Então, a gente fica até longe da nossa família, contra a nossa vontade, mas a gente vê isso como importante, porque é um espaço, uma trincheira para continuar informando, né, o público que tem o direito, quem está assistindo aí, tem o direito de saber, e é uma resistência, é uma frente de luta aqui que a gente vai manter mesmo com esse constrangimento pessoal, né, Wellington? Com certeza. Eu estou agora aguardando o seu ok para a gente conversar com o próximo. Já estamos em linha com o procurador aposentado e ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão. Pois é, bom dia, Eugênio Aragão. Eu vou chamá-lo agora de Eugênio Aragão, porque esse negócio de ficar chamando de ex-ministro fica parecendo que você não é mais nada, não é, Eugênio? Você é essa sumidade intelectual. Eu sou, mas mamãe me chamou de Eugênio mesmo, está bom assim. Então, eu vou chamá-lo, não que eu tenha intimidade, mas é por uma questão mesmo de tornarmos mais dinâmica essa conversa. O Eugênio Aragão, que presta serviços relevantes à justiça brasileira, mesmo depois de ter se aposentado, a sua palavra sempre sábia em defesa da justiça.
Eugênio Aragão, estamos aqui comentando a Lei Cancellier. Eu desejo bom dia e boas-vindas aqui a você e certamente a todos aqueles que lhe acompanham, né? Porque você é uma pessoa, hoje é uma pessoa que tem muitos seguidores também nas redes sociais. Como podemos resumir o depoimento do irmão do Cancellier, que falou há pouco, o Accioli Cancellier, nessa luta que a família está encampando por justiça contra esse absurdo que foi praticado contra o reitor daquela Universidade de Santa Catarina? Olha, nós estamos vivendo um momento de deterioração do tecido institucional do país, né? No momento em que as instituições aceitaram caladas um golpe de aventureiros, né, que, na verdade, tinham estampados na cara que eles queriam mesmo era não só assaltar o poder, mas assaltar a economia do país, e não fizeram nada, essas instituições elas se tornaram cúmplices. E se tornaram cúmplices e, com isso mesmo, perderam a sua credibilidade. E fazem pior ainda, né? Tentam substituir essa credibilidade delas por uma atuação midiática, né, de forma a não perder o seu ibope. Essas instituições elas entraram num ciclo vicioso. Elas precisam da mídia para ficarem na superfície, para manter o seu protagonismo político, para conseguir, com isso, manter os seus ganhos corporativos, né? Então, infelizmente, quando há essa deterioração vamos dizer, das instituições, não há muito a se esperar. O problema do cidadão brasileiro é que ele não tem a quem recorrer. A quem ele vai recorrer nesse momento? À justiça? Que justiça? Uma justiça que está comprometida com isso, que abençoa todos esses abusos do Paraná, de Moro, né, da Polícia Federal, aquelas vozes distoantes dentro da Polícia Federal que estavam tentando demonstrar os abusos que havia internamente, essas foram caladas. Hoje, vários policiais federais estão respondendo a inquéritos disciplinares internos porque não fazem parte desse consenso, né? Então, isso o que aconteceu com o reitor Cancellier, na verdade, para todos nós, vamos dizer, como se fosse uma luz vermelha que acendesse, né? Olha até onde nós estamos chegando. Nós estamos conseguindo fazer com que essas nossas instituições estão destruindo vidas, né? Vidas inteiras. E eu tenho acompanhado isso também com um colega meu, né? O Ângelo Goulart, um procurador da República que trabalhou comigo, né, 3 anos na Procuradoria-Geral Eleitoral, uma pessoa absolutamente correta, eu boto minha mão no fogo por ela, de uma hora para outra, acusado por colegas de ter levado 50 mil reais do grupo JBS, não tem prova nenhuma, e os próprios acusadores foram lá e desmentiram. E ainda assim o Procurador-Geral da República, o antigo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, insistiu na tese e voltou à imprensa dizer que ele levou dinheiro quando tinha exatamente o desmentido dos próprios. Ele, a única coisa que ele fez, na indignação dele, foi o quê? Ele gravou o colega extorquindo informação de diretores da Eldorado. Gravou esses colegas e entregou essa gravação para o advogado desses diretores extorquidos, né? Foi a única coisa que ele fez. Mas com isso ele quebrou a omertá interna dessa máfia institucional. E o que acontece? Está aí um jovem procurador de 38 anos com sua vida quase destruída. Passou 76 dias encarcerado e não teve nenhum direito sequer a ir a um juiz e dizer a versão dele dos fatos. Até hoje ele está esperando ser ouvido. Eugênio, aqui quem fala é o Rômulo Maia. Eu vou te fazer uma pergunta com relação a isso, porque eu tenho acompanhado os trabalhos da CPI, da Fábrica de Delações, e eu vi o depoimento do Ângelo Goulart. Eu não o conheço pessoalmente, mas vendo ele, assim, claramente, eu acredito no seu testemunho de que é uma pessoa de bem, que não cometeu nenhuma irregularidade. Eu vi a sinceridade no depoimento dele e quanto aquilo tocou ele, essa humilhação, essa ofensa,
tocou ele em nível pessoal. E há uma diferença gritante, por exemplo, entre o depoimento dele e o depoimento que deu na semana passada o ex-procurador Marcelo Miller. A gente via a completa diferença entre quem está de coração aberto e sofreu uma injustiça e alguém que está ali tentando esconder o que fez. Então, eu acho que, pelo relato que você faz daquela acusação, me parece que ali no Ministério Público Federal em Brasília bateram a carteira e gritaram pega ladrão, entendeu? Pegaram a pessoa justamente que estava denunciando o esquema da fábrica de delações. Então, é bem por aí para o povo entender. Gritaram, bateram a carteira e gritaram pega ladrão. Mas a minha pergunta, Eugênio, que eu queria fazer é o seguinte. Eu li com muita atenção o artigo que você publicou ontem lá no Diário do Centro do Mundo. O artigo intitulado Eu, Dallagnol e o corporativismo do Ministério Público. E você faz um relato pessoal da perseguição administrativa que você sofreu pelo seu posicionamento e justamente por denunciar o corporativismo do Ministério Público Federal, de não ir atrás das infrações dos seus. E eu queria perguntar a você, e depois você complementa com a recente absolvição, entre aspas, do Deltan Dallagnol com relação àquela polêmica das palestras que ele prestava remuneradas, mostrando que, mais uma vez, venceu o corporativismo. E a vítima foi você que denunciou o corporativismo. Então, eu pergunto para você, como uma pessoa que conhece largamente a institucionalidade brasileira, qual seria a saída institucional, pensando numa reforma constitucional, para que houvesse um controle efetivo das ações, de irregularidades, ilegalidades administrativas, até mesmo penais, cometidas por procuradores? Olha, a primeira coisa que tem que fazer é modificar a composição desses conselhos, tá? E modificar também o status dele. Para começar, ministros do Supremo também devem estar submetidos a esse conselho. Não existe nenhuma república, nenhum órgão que possa ficar descontrolado. Esses conselhos, eles devem ser compostos também por representantes da sociedade civil. Não dá para nós termos um conselho para controlar burocratas composto de burocratas, né? E burocratas que bebem chope do mesmo barril, não é isso? Ou seja, que no fundo ficam lá se festejando, um elogiando o outro, né? E, na verdade, os que são perseguidos ou porque praticaram atos escandalosos e com isso atraíram a curiosidade pública sobre si, ou são aqueles que não se conformam com esse estado de coisas. São esses vários colégios, como o Rômulo, por exemplo, né, da Bahia, que foi perseguido também por escrever artigos a respeito do Ministério Público, né? Ele foi lá objeto também de um inquérito, né? Então, a doutora Débora Duprá, que se voltou contra esse movimento contra o movimento daquele pessoal que impediu aquela exposição queer no museu lá em Porto Alegre, né? Ela deu uma recomendação para o Santander, também sobre aquela exposição em São Paulo que tinha o NU, né? Ela também deu uma recomendação, principalmente contra a censura, e por isso ela está respondendo hoje um procedimento dentro do CNMP. Então a gente vê que o CNMP hoje está fazendo parte disso, né? Ele faz parte dessa cultura majoritária do Ministério Público, punitivista, e cala todas as bocas que se colocam contra isso. O Wellington Calazans tem uma pergunta. Olha, na verdade, eu preciso informar primeiro ao público, muita gente chegando agora, nós estamos conversando com o ex-ministro da Justiça, um defensor da democracia no Brasil e da legalidade, Eugênio Aragão. A minha pergunta, na verdade, eu vou ler a pergunta do Carlos Medeiros, que está acompanhando a gente. Eu quero também mandar um abraço especial para o deputado Paulo Pimenta, que está assistindo a gente. Muito obrigado pela companhia. E o Leonardo Artucci, do Brasil 247, que também eu já falei antes, mas é sempre bom cumprimentar aqueles que ampliam a nossa audiência. O Carlos Medeiros quer saber, ele gostaria de perguntar se você, Aragão, entende que há um agente muito forte agindo nos bastidores, análogo ao que ocorre em Honduras. Ele quer saber se a nossa justiça está sob algum tipo de controle externo, se você poderia falar alguma coisa sobre isso. Não, eu não acredito que esteja, não. Eu acredito que a nossa justiça tem uma dinâmica própria. É uma justiça de uma elite feita para esta elite. Tá?
Essa justiça sempre foi, desde a época do Império, um lugar, um locus de manutenção do status quo, né? Então, é claro que essa justiça, mais cedo ou mais tarde, muito incomodada, se voltaria contra qualquer tipo de tentativa de mudança dessa ordem social, como foram os governos de 13 anos, que o fizeram isso timidamente, né? Timidamente. Tão tímido que não conseguiram nem colocar no Supremo Tribunal Federal pessoas que, vamos dizer, compartilhassem essa sua cosmovisão, essa sua visão de um mundo socialmente mais justo. Nem isso eles conseguiram colocar. Colocaram ali, no Supremo, majoritariamente, pessoas comprometidas com este modelo dessa elite brasileira, tá? Então, eu não acho que se precisa cooptar a justiça brasileira. Ela é próprio atraso. Ela faz parte dessa, vamos dizer, dessa classe dominante brasileira que não quer largar o osso que está há 500 anos dominando esse país. Então, é diferente de Honduras, tá? Nós temos um estamento judiciário muito forte, né, a quem a Constituinte outorgou poderes extraordinários. Não há nenhum país da América do Sul uma justiça com a força da nossa, inclusive com capacidade de propor seus próprios projetos de lei, de ter o seu próprio orçamento. Isso não existe em outro país, né? E com uma independência funcional do Ministério Público nesse grau. Então, não seriam eles cooptáveis por forças externas, tá? Mas eles são o próprio atraso. Eles são o atraso. Eugênio, eu vou fazer uma pergunta, que é o seguinte, mas primeiro eu queria pedir que você não precisa comentar, evidentemente, mas você falou das nomeações infelizes dos governos progressistas para o STF, e sem querer constrangê-lo, eu quero dizer, nós estamos a falar justamente com uma pessoa que deveria estar lá há muito tempo, que é identificada com a luta contra esse atraso, contra a servidão, a que essa elite escravocrata, esse estamento que está aí há 500 anos, quer impor ao restante da população. Então, realmente houve muita infelicidade nas indicações, também houve claros casos de fraude, né, que as pessoas, o candidato fingia ser uma coisa, chegou lá e se revelou outra completamente diferente, mas nós estamos falando com uma das pessoas que deveria estar lá e deveria ter sido nomeado ministro do Supremo, na minha opinião. Não sei nem se ele tem interesse ou se gostaria de ser nomeado, mas é uma das pessoas que deveria estar lá, na minha opinião. E aí eu queria perguntar, Eugênio, o seguinte, ainda voltando ao artigo que você publicou ontem no Diário do Centro do Mundo, eu queria que você resumisse, para quem está nos ouvindo, a sua colocação com relação às palestras que o Deltan Dallagnol fez. Você elenca muito bem toda a disciplina legal que vedaria isso, e você fala do jeitinho, né, um jeitão que eles deram lá, interpretativo, entre aspas, para dizer que não havia problema nenhum. Eu queria que você explicasse, para quem está nos ouvindo e não tem informação jurídica, o que está a disciplina que regula isso e como deveria ter sido decidido. Olha, na verdade, a questão é muito simples, né? A Constituição pura e simplesmente veda os membros do Ministério Público a receberem qualquer tipo de auxílio de entidades públicas ou privadas externas ao Ministério Público, pura e simplesmente. E faz apenas algumas exceções. A exceção, nesse caso que interessa, é o do magistério, né? Agora, magistério, o que acontece? O CNJ, ele já confundiu magistério com... Você chegou a... Eu sei. Você chegou a... Desculpe. Você chegou a escovar os dentes? Tá. Então, o magistério, ele não é pura e simplesmente palestra. Fazer palestra. E fazer palestra não corresponde a magistério. É claro que professores dão palestras. Isso é normal. Mas nem todo mundo que dá palestra é professor, né? Então, de dizer que toda palestra é atividade docente, isso, no fundo, é abrir uma brecha para que os membros do Ministério Público e da Justiça recebam mais uns caraminguás, né, para acrescentar aos seus ganhos, que já são bastante altos. Né? Ou seja, é mais um sinal de ganância. Né? Eugênio, diferentemente do magistério, sem saber quem está pagando, porque quem dá aula é lá, contratado de uma universidade, ou pública ou privada, mas essas palestras ad hoc, né, a gente não sabe quem que está pagando isso aí.
Exatamente. Com que interesse que está por trás disso? Instituto Millennium e outras coisas mais, não é isso? Exatamente. Né? Bom, enfim, eu tenho que dizer aos senhores que eu estou precisando levar menino para a escola. Nós sabemos. Né? Então, esse vai efetivamente ter uma aula de um docente, né? Não é uma palestra dessas figuradas. Né? Não, é que meus filhos começam a aula deles agora às 7 e pouco, então estou tendo que sair. Perfeito, vai lá, mas o tempo de entrevista que a gente tinha previsto mesmo, foram 20 minutos que foram muito esclarecedores. Então a gente agradece mais uma vez a sua participação e a deferência de ter tá cedo aqui com a gente, informando sobre essas importantes questões, tanto o abuso de autoridade como o corporativismo no Ministério Público. Obrigado, Eugênio. Tá, muito obrigado. Um bom dia. Igualmente, até logo. Pois é, acabamos de ouvir o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, que, assim como eu aqui na Suécia, tem que sair cedo para levar a criança para a escola, mas que grande prestação ele deu para a gente, não é verdade? Que grande prestação ele deu para a gente. Olha só. Hoje o nosso programa, Rômulo, a gente está até mais caladão do que o habitual, mas agora a gente vai começar a rasgar o verbo. E agora é a nossa hora. This is the right time, diria Lisa Stansfield, na boa fase. Não é? O nosso programa hoje começou com as sábias palavras do Luiz Cláudio, certo? A necessária terapia para encararmos a semana, aqui no programa, onde ele falou sobre as pessoas que foram enganadas pela Globo com a falsa ilusão de que a Lava Jato era realmente uma operação de combate à corrupção. Depois conversamos com o Acioli Cancellier, irmão do reitor Cancellier, um herói que doou a própria vida para denunciar os abusos de autoridade no Brasil, abusos esses que nasceram nesse formato que estamos vivendo hoje, com a Operação Lava Jato, um juizeco de primeira instância chamado Sérgio Moro, potencializado pela Rede Globo, vendido como herói, e hoje o Tacla Duran, não é? Na última semana. Hoje sabemos, graças ao que o Tacla Duran revelou na semana passada, que a Lava Jato é uma quadrilha que vende sentença. Vimos que a família do Cancellier está numa luta que é a nossa luta, a luta por justiça. A Lei Cancellier é uma possibilidade que temos, e você que é político, que está me assistindo, precisa saber. A hora de peitar os agentes da justiça é agora. Se vocês recuarem, eles vão montar nas suas costas. A hora de peitar é essa. É com essa lei de abuso de autoridade que eles vão perder o direito de fazer as chantagens que estão fazendo, inclusive com planilhas falsificadas, como é o caso da Odebrecht, botando o nome de muito político para que ele tenha medo de peitar essa quadrilha chamada Lava Jato. O que estamos vivendo no Brasil é muito grave. Por isso, você que é político, eleito com o voto do povo, não pode decepcionar esse povo, porque concurseiro não tem legitimidade de urna. Não podemos permitir que a República da Meganhagem prevaleça no Brasil. E é isso que está acontecendo. É preciso reagirmos. Um abraço aí para Niobe Cunha. Olha, quanta gente hoje assistindo. Muito obrigado a tanta gente. A audiência é fantástica aqui do programa. Rômulo, completa aí meu pensamento, que eu fico até com raiva. Preciso beber água para não falar bobagem. Beba água, Wellington. É o seguinte, você mencionava com muita correção, né, de maneira muito pertinente, que a Lei Cancellier é o mecanismo de trazer de volta ao Estado de Direito quem hoje se encontra na meganhagem, na violação da lei e usando o poder de Estado para assediar pessoas, inclusive, depois das revelações do Tacla Duran, com provas documentais periciadas, inclusive para extorquí-las. E sabe o que eu vim pensando, Wellington, nesse fim de semana, o seguinte: como você falou, essas pessoas, né, são muito americanizadas, cresceram em condomínio, né, ouvem CBN. Você sabe que há muito, né, a finança global, ela tenta vender para o trabalhador que ele pense e se comporte como alguém que vive
de investimento, alguém que vive de aplicação financeira, como se o trabalhador fosse um rentista e não alguém que vive do próprio trabalho. Então, eles falam muito de investir em bolsa, falam muito de aplicações financeiras e falam também muito de empreendedorismo. Nessas rádios da direita, da Globo, sempre tem um colunista de empreendedorismo. E eu acho que isso até acabou influenciando nesse caso, né? Os procuradores lá presos no funcionalismo público pensaram, qual é a minha alternativa para empreender? Eu já sei, eu vou montar uma banquinha aqui de venda de delação camarada. Então, de repente, esse espírito deles, empreendedor, resolveu montar um negócio ali. Diga, Wellington. Eu preciso dar uma pausa na sua fala, porque o Rodrigo Pilha está assistindo a gente. Essa figura maravilhosa que está no Rio de Janeiro. Rodrigo, muito obrigado. Esse programa, que hoje é Expresso da Manhã, antes era Cafezinho no WC, ele nasceu no blog, na página do Botando Pilha, porque foi quando o Rodrigo precisou de férias e pediu para que eu assumisse o blog por lá durante alguns dias. E aí eu tive a ideia de fazer esse programa bem cedão do Brasil e acabei gostando da ideia, o Miguel também. E aí vai embora fazendo um cafezinho. E aí fiquei e o Rodrigo compartilha diariamente o programa na página. Rodrigo, você é um grande blogueiro, você é um grande ativista que merece todo o meu respeito e carinho, tá bom? Um grande abraço para você. Wellington, e mais um que é perseguido pelos meganhas, né? Porque a gente deve dizer que ele é vítima de um processo abusivo do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Então é mais uma pessoa, mais um batalhador pela luta democrática no Brasil, pela luta de resistência. Pois é, mas conclua seu raciocínio aí, Rômulo, que eu estava gostando muito, viu? Pois é, Wellington. Como eu falava, a Lei Cancellier é o instrumento da cidadania brasileira para trazer de volta essas pessoas que estão na meganhagem às obrigações da lei. E é importante você fazer um chamamento muito pertinente aos políticos, mais precisamente aos deputados, que é onde o projeto de lei está tramitando agora, que pensem na cidadania, pensem no Estado de Direito na hora de votar. Mas aqui, Wellington, eu vou fazer até uma consideração pragmática, para além da obrigação moral, obrigação institucional, a obrigação política, até o caráter pessoal, pragmático deles enquanto indivíduos, desses deputados. Como nós sabemos aqui, porque nós conversamos com muitos deputados, eles são vítimas frequentes de chantagens. Esses órgãos, esses procuradores bandidos, eles têm dossiês contra deputados, eles têm dossiês contra ministros do Supremo Tribunal Federal, e é por isso que até hoje eles conseguiram não sofrerem a persecução penal pelos crimes que cometem e administrativa também pelos abusos que eles cometem. É por isso, porque eles têm dossiês e chantageiam. Como a gente sabe, o Sérgio Moro e a turma lá de Curitiba teve acesso à caixa preta do Odebrecht. Não a falsificada, essa aí que o Janot falsificou e imprimiu coisas de 2017, quando o sistema foi lacrado em 2016. Eles têm a original. Como eles têm a original, eles têm alguns ministros do STF e de políticos no bolso, ficam chantageando, e com isso não é de estranhar, por exemplo, que na semana passada, na véspera do depoimento do Tacla Duran na CPMI, a senhora Moro estivesse circulando pelo Congresso Nacional fazendo romaria em gabinete. Ela foi plantada uma nota na imprensa dizendo que ela estava lá tratando de lobby de medicação, que era para todo mundo da esquerda compartilhar, olha lá aí fazendo lobby, quando, na verdade, ela não estava fazendo nada disso, porque é uma lei que está lá desde 2015. Ela estava fazendo lobby contra as declarações que seriam feitas no dia seguinte pelo Rodrigo Tacla Duran. A gente sabe que havia uma expectativa até a última hora se esse depoimento sairia ou não. O Tacla Duran queria depor, os deputados Vadir Damus e Paulo Pimenta queriam ouvir, mas poderia ter uma manobra ali de última hora, um jeitinho para impedir que essas informações fossem trazidas. Então, até por isso que o Rodrigo Tacla Duran guardou muitas das declarações bombásticas que ele falou, às quais ele não tinha se referido antes, para falar quando ele já estivesse ali, na CPMI. Porque se ele tivesse dado indício de que ele falaria certas coisas que ele falou ali, certamente, na romaria da senhora Moro, esses dossiês teriam circulado e teriam conseguido, com chantagem pesada, impedir que aquela histórica sessão da CPMI se realizasse. Então, é importante que a gente diga isso. Uma frente é a Lei Cancellier. Os deputados têm que pensar não só na obrigação diante da cidadania brasileira e diante da sua obrigação política e institucional, mas também no próprio caso pessoal. A Lei Cancellier é a sua carta de alforria. Peite desta vez
esses procuradores bandidos e eles não mais poderão circular aí na véspera de votação nos seus gabinetes chantageando. Essa é a alforria, não interessa se você é da esquerda, é do centro, é de direita, é fisiológico. Você é um representante da cidadania brasileira. Todos foram eleitos igualmente. Não pode um poder que não é eleito pela soberania popular querer se sobrepor ao poder político. Com todos os seus vícios, nós conhecemos, há corruptos, há pessoas boas, todos os vícios, mas eles têm a legitimidade do voto. Foram eleitos e no Brasil, todo o poder no Brasil emana do povo, em seu nome deve ser exercido. Isso que é fundamental. Essa é a vez em que vocês têm que ter coragem, peitar, não ceder à chantagem deles e se libertar, declarar a alforria de vocês e, através disso, declarar a alforria da soberania popular com relação a poderes não eleitos, Wellington. Olha, depois do que você falou, fica até complicado manter esse assunto, mas eu tenho que falar o seguinte. Muitas pessoas ficam me perguntando, e certamente a você também, Rômulus, Wellington, você acha que Lula vai ser condenado no TRF4? A minha resposta é sim. Eu acho que sim, porque eu não espero justiça no Brasil. Agora, eles têm coragem de fazer isso hoje? Essa é a pergunta que deveriam fazer. Porque até as pesquisas de opinião pública desses institutos que são afetos à elite atestam Lula como grande vitorioso, muito provavelmente no primeiro turno. Hoje, se o TRF4 condenar Lula, estará tocando fogo no Brasil. Estará tocando fogo no Brasil. O povo brasileiro tem, na sua paz, a expectativa da realização de eleições para que ele possa eleger um presidente e não ficar aí sendo governado por um ladrão, como é o caso do Michel Temer, que assumiu com um golpe. Essa é a questão número 1. A outra pergunta que me fazem muito é: Wellington, você acha que pode haver um golpe militar? A minha resposta: pode haver um golpe militar, mas um golpe militar não se sustentaria no Brasil. Primeiro, os militares estão rachados. Isso, eu não gosto de usar memória de pessoas, porque ele já não está aqui mais entre nós, mas era uma pessoa que eu conversava diariamente, que era o professor Luiz Alberto Muniz Bandeira. E ele me falava: só não tem golpe militar porque as Forças Armadas estão rachadas. E se tiver golpe militar, não dura porque as Forças Armadas do golpe não seriam nacionalistas, seriam entreguistas. E ninguém dá golpe para entregar um país. Qual seria o golpe hoje dos militares? De Estegoin? Para dizer: não, a gente não quer não o submarino nuclear, a gente quer jangada. Não. A gente quer base americana na Amazônia. Pois é. Não, a gente não quer um exército forte, não. A gente quer virar guarda municipal do Rio de Janeiro e São Paulo. Não, a gente não quer aeronáutica com o Gripen NG daqui da Suécia, não. A gente quer esses aviões, essas latas velhas aí, como táxi aéreo de Jucá e das filhas, para que os filhos de Jucá vão para a praia com os amigos fumando maconha dentro do avião das Forças Armadas. Tá bom? É isso? É para isso que vão dar um golpe? É para isso que vão dar um golpe? Eu não tenho nada contra quem fuma maconha, não. Vai começar. Só acho que, né, disseram aí na internet, também não sei se é verdade. Se for verdade, apurem. Tá? Faça exame de sangue na galera para saber se é verdade. Tá? Forças Aeronáutica virou táxi aéreo dos filhos de Jucá. Marinha permite que prendam o almirante Otton, que quis dar dignidade à Marinha, com submarino com propulsão nuclear, e substitui por jangadas, não é? São essas latas que estão aí em cima do mar boiando. Elas boiam, não é? Não navegam, elas boiam, de tão velhas que são. E a aeronáutica
Perdão, a aeronáutica já falei, e o Exército reprimindo o brasileiro nas favelas, servindo de guarda municipal para proteger filhinho de papai no Rock in Rio. E sendo exposto à criminalidade, né, Wellington, que coopta essas pessoas. Então, é um risco enorme para as Forças Armadas que a gente acabe se tornando um narco-estado, como países em que há uma confusão, países vizinhos que há uma confusão entre as Forças Armadas e o narcotráfico. Então, realmente, isso é explosivo, é um perigo. Mas conclua seu raciocínio para eu falar depois. Não, é isso. Então, se o TRF-4 cometeu suicídio de condenar Lula, vai ter que aguentar a fúria do povo. E é de um povo que ele não conhece por ignorar tanto que chega ao ponto de achar que não existe. Mas existe. Esse povo existe. E vai pegar essa galera na esquina. Vai pegar essa galera na esquina. Eu estou falando a você porque eu nasci assim, numa situação adversa. Eu não quero aqui ficar vendendo aquela de que veio da... o menino pobre que vai mudar o Brasil. Não é meu ramo. Não estou me vendendo. Esse é Lula. Não, eu estou falando, mas não é isso. Nem sou a favor disso. Certo? Eu acho que todo mundo tem que ter dignidade desde o nascimento. Certo? Agora, caiam na besteira aí, togados, de botar Lula na prisão ou condenar Lula e impedir que ele seja candidato. Eleição sem Lula é farsa. O mundo já sabe disso. Certo? Agora, golpe militar. Primeiro, rachados. Tem militares aí. A base, o recruta, aquela base mesmo que sustenta o fuzil na mão, certo? Não tinha salário. Passou a ter salário com Lula e Dilma. Muitos militares que honram as Forças Armadas e que pensam num Brasil nacionalista, certo? Muitos militares não concordam com essa política de entreguismo aí defendida pelo Estegoni. O Vilas Boas, que é o comandante-geral das Forças Armadas hoje, não manda mais em nada. Não manda mais. Wellington, ele, por exemplo, é uma pessoa que não concorda com isso. É porque você tem que entender que ele tem que fazer a composição. Como você falou, está rachada. Eu acho que, assim, a gente, na verdade, nós devemos um agradecimento ao comandante-geral do Exército, porque comandante do Exército Vilas Boas. Ele é uma pessoa que está com uma circunstância pessoal muito difícil, ele enfrenta uma doença degenerativa e ele só não saiu dali para não deixar o Temer nomear outra pessoa. Não tenha dúvida que ele saindo, o Temer teria nomeado o Etchegóin. Então, eu acho que a gente tem que ser justo, reconhecer que ele está fazendo um sacrifício pessoal, nível até a sua família também, porque ele está se sacrificando para impedir que o golpe nomeie um comandante do Exército. Então, calma. Não. Ele é o representante de todas as facções. Ele tem que impedir que a coisa ali parta para uma guerra civil interna. Mas presta atenção, Rômulo. Ele é o comandante e ele tem a lei ao lado dele. Ele tem que enquadrar esses entreguistas. Ele tem que chamar... Mas, Wellington, é o que eles querem. Eles querem isso. Eles querem se vitimizar, que é para capilarizar isso. Aquele Mourão, quando ele fez aquela falando de intervenção militar, ele queria ser perseguido pelo Vilas Boas. Vilas Boas deu um drible nele... Ih, cachorro, para. O Vilas Boas deu um drible nele e não fez o que ele queria, que era ser perseguido e ganhar visibilidade. Ele queria se projetar para se candidatar a alguma coisa no que vem. Então, é o que essas pessoas querem. A gente não pode morder isca. Tem muita provocação, porque eles querem se promover. Eles não são maioria nas Forças Armadas. O que eles são é barulhentos. E eles têm apoio do capital, inclusive estrangeiro, de lobbies fortes aí de alguns países, um país grande e um país pequenininho, que atuam juntos. Esse país grande e o país pequenininho estão muito ligados a essas pessoas. Um país que tem problema, né? Muitos inimigos lá na vizinhança dele. Enfim, eles são ligados a isso, eles são barulhentos, eles são apoiados por esses fortes interesses. A gente não pode fazer o jogo deles. O que eles querem é que parta para um conflito aberto dentro das Forças Armadas e eles querem se vitimizar para partir para a sociedade, para a ala fascista da sociedade que apoiaria isso. Pois é, a Silvana Marta está perguntando que lei. A lei militar. Essa existe. Wellington, isso que eu queria dizer também. A profissão militar, ela se funda sobre dois pilares, a disciplina e a hierarquia. O problema é que, você fala de fato, ele tem a força da lei, mas
pode haver uma sublevação. Se ele abusar, é aquela coisa, ninguém pode ser mais realista que o rei. Se ele fizer um pedido que ele sabe de antemão que a tropa não vai cumprir, ele simplesmente vai deixar de ter qualquer influência, porque haverá uma quebra da hierarquia. Então, a hierarquia tem seus limites. Ele não pode, por exemplo, porque ele tem a hierarquia, falar, olha, você salta aí do despenhadeiro. Então, não é assim. Tem limites. E ele, por exemplo, essa história de golpe militar voltou porque o comandante Vilas Boas compartilhou uma fala falando justamente dos limites até onde a força militar deve ou não responder a comandos do poder político. Porque, obviamente, se o poder político mandar... E as pessoas entenderam mal, pensaram que ele estava falando em dar golpe para não respeitar mais o poder civil. É o contrário, minha gente. Deixa de ser burra. Aprenda a interpretar texto. O que ele está falando é que ele deu uma dica falando: não venham com essa história de mandar a gente reprimir o povo. Isso seria uma ordem ilegítima que nós não teremos obrigação mais hierárquica de cumprir. É o contrário. O tweet que ele fez foi em prol da democracia, não em prol do golpe militar. Fala, Wellington. Olha, eu quero aqui então, Rômulo, agradecer a você, porque o seu argumento foi muito melhor do que o meu, certo? Então, eu retiro o que falei e assimilo a sua sugestão como uma sugestão muito melhor do que a minha, tá bom? Eu falei com empolgação e focado apenas na disciplina. Mas você falou de coisas muito mais estratégicas, muito mais abrangentes, e eu, como nunca tive a pretensão de ser o dono da verdade, venho aqui dizer que sua ideia, a sua opinião, é muito melhor do que a minha. Então, esqueça. Mas, Wellington, calma. Não despreze completamente o que você falou, não. Porque, como eu falei, pode haver uma quebra de hierarquia. A gente sabe que ali no comando, o comando não é o UNO, ele tem os comandantes do governo. Pode haver uns porra loucas dessa galera aí do Etchegoyen e, de repente, fazer uma sublevação, tirar ele do comando e dar um golpe. Isso poderia ter uma invasão marciana na Terra? Poderia. Poderia ter golpe militar? Poderia. Tudo é possível. Mas é provável? Não me parece. Por que não é provável? Porque não interessa ao capital, à finança, um golpe militar. Simplesmente não interessa. Com o que a finança e os entreguistas jogam hoje? Com aquela história do instituições estão funcionando normalmente. Não é isso que eles estão jogando desde 2016 do golpe? Gente, pelo amor de Deus, com tanques na esplanada dos ministérios, o pessoal lá com capacete entrando no Congresso Nacional pode falar tudo menos que instituições funcionam normalmente. Então, isso não interessa ao capital nem estrangeiro, porque todo mundo sabe que investidores estrangeiros não veriam como sustentável contratos assinados com o governo golpista. A gente não está mais em 60, 50, 70. A gente está no século XXI. Hoje, há golpes e a falta de democracia, aquela coisa que chama de democracia iliberal, mas esses golpes, eles são sempre assim, escamoteados, como que a gente está vivendo no Brasil. Eles não podem dizer o próprio nome. Um golpe militar aberto é tudo que o capital não quer. Então, por isso, mesmo que eles sejam loucos... Já aconteceu, por exemplo, na Espanha, em 82, teve uma tentativa de golpe militar louca. Umas células lá loucas invadiram com arma o parlamento espanhol e deram tiro, fizeram os deputados de refém. E depois o rei, naquela época era o jovem rei Juan Carlos, foi à televisão com seu uniforme militar e mandou todo mundo voltar para os quartéis e acabou a tentativa de golpe ali. Então, pode umas pessoas malucas dessa invadirem o Congresso Nacional e falar, agora é golpe? Pode, mas vai durar uma semana. Porque não é de interesse. A população não aceitaria e não é de interesse do capital. Eu quero dizer, eu vejo pessoas de esquerda levantando essa questão do golpe militar. Eu não acredito que essas pessoas são inteligentes. Aqui eu vou mencionar o nome, por exemplo, o Rui Costa Pimenta, do PCO. Eu gosto muito das análises dele. Gosto muito, assisto, costumo assistir. Hoje em dia não tenho tido mais tempo, mas assisti. Inclusive, já compartilhei no meu blog, comentei. Eu gosto muito das análises, mas não necessariamente das soluções que ele propõe. Assim, para fazer diagnóstico, o marxismo é imbatível. Então, assim, a análise marxista que ele faz puramente é imbatível fazer o diagnóstico. Agora, as soluções eu discordo. Eu imagino que ele, como uma pessoa bem informada e inteligente, que ele, como eu, vejo que não é de interesse do capital dar um golpe militar, porque essa é a conclusão lógica, por tudo que eu disse aqui. Eu acredito que ele use essa hipótese, esse fantasma, dado o trauma histórico do Brasil, com golpe militar, para fazer com que as pessoas acordem. A gente tenta tudo, né, gente? Acorda, vamos protestar, vamos para a rua. Então, ele usa esse trauma do passado para tentar mobilizar as pessoas. É louvável tentar mobilizar, mas eu acho perigoso. Eu já falei isso em artigo. Eu acho perigoso usar isso porque a gente está alimentando a franja dentro do exército golpista, porque eles vivem de polarização, eles vivem de criar a história do inimigo interno.
de demonizar a esquerda. Em vez de falar do entreguismo, o Etchegóin, ele é entreguista, mas vive falando só do perigo interno. Então ele alia isso. Ele usa como diversionismo. Ele fica falando do MST, do não sei o quê, para poder, por fora, fazer os interesses dos dois países que o apoiam. Então, isso é importante. E a gente dar argumento para o Etchegóin que existe realmente um perigo vermelho de sublevação, de resistência a um golpe que não vai existir, isso dá o argumento para eles se fortalecerem internamente. Então, eu não acho conveniente, do ponto de vista político, ficar jogando com esse fantasma de golpe que é muito improvável. Eu sei, é muito necessário mobilizar as pessoas, mas esse não é o mecanismo, porque é um mecanismo perigoso. Fale, Wellington. Eu quero dizer o seguinte, alguns militares estão se manifestando, militares que eu falo assim, da ralé, do baixo clero, que precisam defender o Brasil dessa ditadura comunista. Bem, eu não sei que ditadura comunista estão falando. Se eles estão chamando Temer de quem está no poder é a cleptocracia, né? Se é Temer. Ou se eles chamam aquilo que foi Lula e foi Dilma. Wellington, desculpe interromper. Mais capitalista impossível. O governo virou um balcão de negócios. É capitalismo puro. Pois é. E se eles estão falando que era Dilma e Lula, eles assim, precisam ler mais sobre o que é comunismo. Atenção, comunismo não é palavrão, não, hein? Ninguém tem que ter vergonha de ser comunista, não. Comunismo é uma palavra que foi distorcida no Brasil pela ignorância política de muita gente. Tá? Agora é o seguinte, tem uma notícia bomba aí para você que está me assistindo. Já que Temer é comunista e o Brasil vive uma ditadura comunista, eu sou o dono do Itaú e Rômulo é o dono do Bradesco. Não é isso, Rômulo? É verdade. Como eu falei, a minha conta na Suíça não tem dinheiro, mas no Brasil está recheada, né? Eu sou o dono do Itaú. Luciano Huck pensa que trabalha lá para outra família e tal. Mas é para mim que ele trabalha. Por isso que eu não deixei ele ser candidato. Mas já que Temer é comunista, eu sou o dono do Itaú. E você é o dono do Bradesco. Não é verdade? Isso. A gente faz o cartel do banco, a gente negocia aqui fora, gente. Essa foi para encerrar. Então, quem é o cocô do dia para você, Rômulo? Olha, Wellington, a gente tendo aqui hoje a presença do irmão do reitor Cancelier falando do que a família tem feito para honrar sua memória. O cocô do dia, para mim, é a meganhagem, mas na pessoa da delegada Macarena. Tá bom, então a delegada Macarena é o cocô do dia para Rômulo. Para mim, o cocô do dia é uma justiça que diz que o Dedê, que tem alcunha no crime Dedê, Daltan Dallagnol, não precisa ser punido por fazer palestra que é ilegal, como deixou claro aqui o Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça, que esteve hoje aqui no programa. Então, Dedê e Macarena são o cocô do dia. O que é que eu fazia no banheiro? Que eu me sinto feliz. Isso. Apertar a descarga, ó. Desceram Dedê e a delegada Macarena. Olha, eu não preciso... 2 veganas. Pois é. Eu não preciso dizer que tivemos hoje um grande programa. Eu tenho certeza que você gostou. Wellington não encerra ainda. Eu preciso de 5 minutos para falar ainda sobre o Tácula Duran. 2 minutos. Alguma coisa eu posso falar? 2 minutos, então. Tá bom, Rômulo? 2 minutos. Vou correr, então. Eu tinha feito um roteirinho. Ou você quer chamar outra live? Como é que é? Prefere chamar outra live ou eu falo correndo? Não, fala correndo. Vai lá. Beleza. Olha só. Primeira coisa. Eu falo isso em outro programa. De repente, amanhã a gente fala sobre isso. Mas só... Vai lá, Rômulo. 5 minutos. Tá bom. Olha só. Eu tenho pensado e discutido com muitas pessoas ainda em cima do que o Tácula Duran revelou. Tem muita coisa ainda para a gente aprofundar no que ele disse. Então, primeira coisa. Lembra que ele falou que o que levou ele a não aceitar a delação foi que quiseram imputar a ele crimes que ele não cometeu e ele não aceitou isso? O Tácula Duran foi o único que não aceitou. Mas nós temos aí os 77 executivos, não sei o quê. Quantos não são laranjas de gente graúda acima que passou para os de baixo crimes que eles cometeram e aceitaram, tomaram um cala-boca lá. Olha, você fica aí na sua casa com a tornozeleira, não paga nada, não sei o quê, tal, divide. Quantos não aceitaram ser laranja de crime cometido por outros? Então, a gente tem que olhar porque isso é prevaricação.
o pessoal da Lava Jato, além de tudo, sabia de crimes cometidos por outras pessoas e tentavam imputar o crime em laranja. Então, é outra frente de investigação. Os laranjas que estão assumindo crimes lá em Curitiba. Segundo ponto, a gente falou aqui a revelação, essa que foi uma das mais bombásticas, aquele que ele guardou para o último minuto para não ser impedido de falar, que foi a questão do advogado Marlos Arnes, muito lá, colega de trabalho da senhora Moro, né? Eles trabalhavam junto na APAI, a senhora Moro como diretora jurídica, passando os contratos para o escritório dele. Não sabemos se nesse caso também teve triangulação ou não, né? Superfaturamento para pagar por fora, como dizia o Zucoloto. Não sabemos, assim, tem que olhar, né? Mas, enfim. O Marlos Arnes, então, íntimo da família Moro, pois então, ele também foi contratado pelo Tacla Duran pelo pequeno honorário de 1,5 milhão de dólares para negociar a delação camarada. É mais um ali da panelinha de Curitiba. Pois então, revelou o Tacla Duran na CPMI que esse honorário, parte dele era para ser pago para o escritório e parte era para ser pago para o curso que é de propriedade do Marlos Arnes, mas em que dão aula, entre aspas, que agora eu já não sei, que dão aula os membros da Lava Jato. Delegada Macarena deu aula lá, Deltan Dallagnol, Dedê, deu aula lá, Sérgio Moro deu aula lá, e ele dizia que parte do honorário, que era para negociar delação, camarada, ia para o curso. E aí o curso rebate, é aquele bate e volta, bate no curso e ia para os professores. Será que é isso, professores, entre aspas? Essas aulas existiram? Eles sempre botam em questão, né, se existiram nas palestras do presidente Lula. As palestras foram literalmente pelo mundo inteiro. As testemunhas são internacionais. Agora, essas tais aulas do curso do Marlos Arnes, ministradas pelos membros da Lava Jato, eu nunca ouvi falar. Eu quero ver a lista de alunos, olhar cada um. Eu quero ver lá, né, a comprovação pelo celular, se eles foram nas datas realmente, a telefônica olha onde o celular foi, se eles estiveram nesse local em que as aulas são ministradas, como que é feito esse pagamento, se eles são sócios e recebem como dividendo, assim, porque se você, Wellington, no Brasil, se você formar uma sociedade uniprofissional, em que todo mundo tem a mesma profissão, você pode a receita distribuir como dividendos, que são isentos de impostos. Não se paga, porque é lucro distribuído. Então, será que é isso? Será que eles têm cada um uma cotinha e recebem como dividendo a aula que eles dão? Então, isso foi uma bomba total, porque aí, se é verdade que o Tacla Duran falou, que o dinheiro iria para esse curso, nós temos vários crimes aí. Olha aqui, ó. Primeiro, sonegação fiscal. Claramente, porque a tributação é diferente de honorário advocatício e aula de curso. Então, crime contra a ordem tributária, sonegação. A gente tem lavagem, claríssima, tá lavando o dinheiro. E o dinheiro que era para ir para o Estado, hein? Porque eles dão ainda desvio de dinheiro público, peculato, porque era um dinheiro que era de multa, eles dão um desconto para o criminoso para ele pagar o honorário e ir para eles. Então, eles estão desviando dinheiro público, se for o caso. Falsidade ideológica, claro, que a gente está vendo aí mentira à torto e à direito. Formação de quadrilha, que são mais de 4, extorsão e, obviamente, para concluir, aquele que é o seu crime do qual você mais fala, lesa pátria, porque eles estão, né, tratando diretamente com autoridades estrangeiras, agentes estrangeiros a todo momento, contrariamente ao interesse do Brasil. Então, esse é um ponto. A gente tem que lembrar que Al Capone matou gente, fazia tráfico de bebidas na época da Lei Seca, mas ele foi pego por sonegação fiscal. Vamos lá olhar esse curso do Marlos Arnes, como eram remunerados os professores pelas aulas, entendeu? Vamos olhar essa história de pagamento de advogado desviado. Isso é uma frente de investigação importante. Então, eu queria dizer aos deputados, Paulo Pimenta, se ainda estiver nos assistindo, não convoque só o Zucoloto, convoque também Marlos Arnes, que foi mencionado pelo Tacla Duran, convoque aquele Adriano Bretas, né, que fumou charuto lá na capa da Veja, toda a panelinha. A gente tem que convocar toda a panelinha para contar que história é essa. Então, é importante. E olha, Wellington, eu queria dizer mais uma coisa importante. Vou falando da panelinha. Se a ordem de grandeza do que o Tacla Duran disse proceder, ele falou o seguinte, que a multa era de 15, ele ia pagar oficialmente 5, e 5 era embolsado pelo esquema. Então, se o esquema embolsa 1/3, que é um valor equivalente ao que é pago em multa, então a multa é de 5 e o esquema recebe 5, dos 15 originais.
Se é isso, eles mesmos se gabam de dizer que eles recuperaram 700 milhões de reais na Lava Jato. Se a ordem de grandeza é a mesma, então foi para o esquema da panelinha 700 milhões de reais. Esse dinheiro é muito dinheiro. É muito dinheiro. Não é fácil sumir com 700 milhões de reais. Então, outra frente de investigação é olhar sinais exteriores de riqueza, bens adquiridos por eles, por laranjas, parentes. A gente vai olhar isso tudo, porque são 700 milhões de reais. Isso deixa rastro. Mesmo por fora, lá que o Zucoloto falava lá no aplicativo, é por fora, por fora. Mesmo por fora, mesmo fora do Brasil, inclusive, a gente tem como seguir o dinheiro. A gente vai olhar isso. E falando disso, dinheiro fora do Brasil, eu confirmei, Wellington. Eu tinha já falado aqui que tinha sido uma impressão que eu tinha tido conversando com outra fonte, assistindo ao depoimento da Dáquila Duran, e uma fonte lá na CPI me confirmou. Aquela menção que ficou meio solta, gratuita, ao advogado suíço Andrea Próspero, meu vizinho aqui mora em Lugano, de repente vou lá bater um papo com ele, era dica. O Dáquila Duran estava dando dica para quem quiser investigar. Não, o poder público não investiga, nós temos os jornalistas investigativos aí, não é, Wellington? Já pedi. Era dica, porque muita gente no Brasil, quem será? Usou, quem será que teve contato com o André Próspero, sabia e falou assim, vê se você não me dá uma ajuda. Quem tem contato há décadas com o doleiro do Paraná, ele lida, né, profissionalmente, dia a dia, interrogando ou conversando com o doleiro. Quem conhece doleiro tem eles nas mãos, né? Porque qualquer coisa eles prendem o doleiro. Quem pode usar o seu serviço sem nenhum medo de doleiro falar qualquer coisa? Aquilo era dica. Era mais uma frente de investigação. Fala, Wellington. Já pedi ao... Porque os jornalistas investigativos não são esses aí que ficam vazando a lista da CIA, do Panama Papers e do HSBC. Porque essa lista que é divulgada é a lista da CIA. Tanto que só divulgam o nome de desafetos. Ou então de um desavisado. Não é? Jornalistas investigativos, aquele que uma das jornalistas recentemente em Malta morreu com uma bomba dentro do carro dela porque ela descobriu lá os podres de algumas pessoas. Esses jornalistas já estão informados pelo grupo que me dá algumas informações importantes para que investigue a relação dos brasileiros com este advogado e mais, fontes da Interpol também foram acionadas, que é um direito meu, certo? E eu já acionei fontes minhas da Interpol para que eles pudessem pegar aí o histórico desses brasileiros que estariam lavando dinheiro com esse advogado Próspero. Né? Próspero. Queriam também ficar prósperos, claro. Né? Eles pois ficar prósperos. E em precisando, eu pego o trem aqui, 1-2 horinhas, estou lá em Lugano para bater um papo, tirar foto do escritório. Só me falar, Wellington, que eu vou lá, é lindo o lugar. Lugano é lindo, eu vou lá com o maior prazer. Então, esse é um ponto que a gente, como você disse, a gente vai ficar em cima com outras pessoas. Mais um agora. Assim como havia esse esquema lá em Curitiba, também havia o esquema de fábrica de delações lá em Brasília. A gente falou aqui com o Eugênio Aragão, ele falou o caso da perseguição injusta ao amigo dele, Ângelo Goulart, que foi, na verdade, quem queria denunciar o achaque que os procuradores faziam aos empresários. Então, ele gravou para denunciar a extorsão. Ele ia ser o primeiro. Antes do Dáquila Duran, ele ia denunciar o esquema, mas lá em Brasília. E aí, o que os caras fizeram? Que estavam roubando, né? Esses procuradores bandidos, bateram a carteira, achacaram os empresários e gritaram, pega ladrão. Foi o Ângelo Goulart. Ele foi como boi de piranha do esquema ali de Marcelo Miller, acho que é Marcelo Pelelo, o primeiro nome do chefe de gabinete, e do próprio Janot. Então, ele foi o boi de piranha para eles que gritarem, baterem carteira e gritarem pega ladrão. Então, é outra coisa a ser investigada. A gente tem que ver que lá no depoimento do Marcelo Miller na semana passada, o honorário inicial acertado com o escritório para onde ele ia, que é uma filial de escritório americano, era 70 milhões, mas em cima disso ele ia ganhar para sempre. Todos os casos da JBS ele ia ganhar uma porcentagem. Aí a gente tem que saber, será que era só ele que ia para lá? Será que tinha outro procurador, de repente, acima dele, que depois de se aposentar iria entrar lá? Será que tinha sociedade oculta? Será que esses outros aí, chefe de gabinete, a galera que, né, comprava o barulho dele, fazia o esquema, será que esse pessoal também não ia participar depois, no momento, quando não houvesse mais visibilidade? Tudo isso aí a gente tem que ver. E aí, por fim, Wellington, eu queria falar o seguinte. Tem uma pessoa que eu não divulgo, porque é uma pessoa que não tem ética jornalística, é uma pessoa que participou muito do golpe na mídia, que é o Reinaldo Azevedo, né, que era da Veja e hoje em dia da Rede TV. Ele
mas ele é claramente uma pessoa genial. Ele é um gênio, mas ele atua como um gênio do mal. Mas assim como o Gilmar Mendes, pelas razões erradas, para salvar amigos, às vezes ele faz as coisas certas. E ele tem a capacidade intelectual de falar coisas certas. Então, ele publicou um roteirinho de como deveria ser a investigação, que está perfeito. Então, eu subscrevo, mesmo dizendo, eu não compartilho, não vou compartilhar, não vou dar link, porque eu não quero dar voz a uma pessoa que claramente atuou contra os interesses da soberania brasileira e da soberania popular. Mas, enfim, a ideia que é boa, a gente tenta ignorar qual é o dono. Olha o que ele fala. Dá até para fazer um roteiro. Letra A. Desde quando esses advogados estão nesse mercado da delação? Quais são os seus clientes? Existe relação de amizade entre procuradores e advogados que fazem delações? O que rende mais grana? Defender quem não delata ou arranjar a quase impunidade de quem delata? Antes de oficializada a delação, que tipo de negociação esses advogados mantêm com os procuradores? Existe relações extracurriculares entre estrelas da acusação e estrelas da delação? O famoso por fora do Zucoloto, né? Ele não quis dizer aqui, mas é o tal do por fora, hein? É por fora. Existe essa relação por fora, extracurricular? Quando se define uma delação, é correto afirmar que se abre um campo de investigação que será necessariamente favorável ao delator e que se fecha em outro que poderia prejudicá-lo e prejudicar outros nomes. Então, eles pegam aquele boi de piranha para esconder outras coisas. E aí eu vou falar mais um off que eu tive, Wellington, fundamental. Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, todos esses prevaricaram, sim. Isso eu já sei, porque o Luiz Nassif já falou lá do esquema da trafigura, que assim, se você acha que esse desvio de contratinho de navio e não sei o quê é roubo, o roubo de uma ordem de grandeza, 2 ordens de grandeza maior, 100 vezes maior, é o da trafigura, que negocia o petróleo vendido e os derivados comprados pela Petrobras. Esse esquema, ali o Moro e o Dallagnol deram de cara com verdadeiro poder. Esse é o verdadeiro poder. Ali eles arregaram. Não sabemos se por covardia ou por outros motivos. Não sabemos, enfim. Mas ali e aqui é isso que ele está falando. Então, com a delação, eles foram em cima do esqueminha, lá tudo combinado, as delações combinadas, que construiu a narrativa para pegar os peixinhos pequenos e livraram a barra do pessoal grande, os graúdos de fora, eles livraram. Então, prevaricaram, eles sabem, tem o lobista lá da Trafigura no Brasil, que é o Marcondes lá, não tem o nome aqui agora, mas é o Marcondes, um ex-socialite, não sei se usa socialite para homem também, mas enfim, uma pessoa da sociedade do Rio de Janeiro e que se tornou o representante, o lobista da Trafigura no Brasil. Aí prenderam ele, o Moro soltou ele rapidinho, deu passaporte para ele ir embora para Londres, mas aí falaram, não, é por esse contratinho aqui de uma empresa italiana de 1 milhão, não sei o que tal, que você fez. Não pelo contrato de bilhões que ele fazia com a Trafigura. Então, o Moro ali prevaricou, Deltan Dallagnol, todo mundo. Então, isso que o Renato Azevedo falou aqui, de fazer a delação para fazer uma coisa e cobrir o crime maior, existiu nesse caso. E essa informação que eu tive é de gente da indústria do petróleo, gente que sabe do que está falando. Me falaram isso. Esse é o verdadeiro crime e também dá para pegar o pessoal da Lava Jato por aí. Trafigura, venda de petróleo e derivativos. Esse pessoal prevaricou. Ô, Rômulus, eu quero... É para evitar que as pessoas despecem aí, o Jorge Albuquerque está bloqueado de fazer comentários e tem uma outra pessoa que agora subiu muito rápido aqui, não deu para ler. Eu quero dizer o seguinte, que é uma questão entre eles e o Facebook, tá? Pessoas que são seguidoras do programa, que são seguidoras da página, em hipótese alguma, serão bloqueadas. Somente pessoas que fazem ofensas pessoais a mim, ou a Rômulus, ou a Camila, ou a qualquer membro da equipe, é que nós vamos bloquear, mesmo que sejam seguidores, porque nós não estamos aqui para ouvir desaforo de ninguém. Agora, o Facebook é o facebook.org, recebe dinheiro de Temer para chantagem, para sabotar o nosso trabalho. Isso é uma coisa, e a gente está lutando aqui. Você acha que a gente só tem 500, 600 pessoas assistindo? Isso é mentira, isso é o que eles dizem. A gente tem milhões de pessoas assistindo. Milhões, não é brincadeira. Certo? Então, um abraço aí para o Chico Zé, que também está assistindo. O programa precisa acabar. Wellington, é o último ponto que eu vou levar. Eu já até mencionei, que é o seguinte. Agora, dica para a galera lá, Vadir da Música, Paulo Pimenta. Convocação do pessoal da panelinha. Então, fora o Zucoloto, chamar a senhora Rosângela Moro para falar de algo que não foi falado na CPI.
foi um lapso, que há transferências diretas do Tacla Duran, que está na Receita Federal. Eles tentaram sumir com o documento, mas existe, o Tacla Duran tem prova, remessas dele diretamente para a senhora Rosângela Moro. Ela era sócia do Zucoloto, mas a transferência não foi para a sociedade, não foi para a pessoa jurídica, foi para a Rosângela Moro. Como o Tacla Duran se colocou à disposição da CPI para colaborar mais, a gente precisa perguntar a ele, oficialmente lá na CPI, a que se referiam esses pagamentos. Entendeu? Importante. Então, chamar Rosângela Moro para falar disso, chamar o Marlos Artes, como eu falei, chamar Rodrigo Castor, o irmão do procurador lá que representou os marqueteiros. Então, tem que chamar a panela inteira. O próprio procurador, irmão, Robson Castor, irmão dele. O Carlos Fernando, que foi pego na mentira, que falou que não tinha interesse na delação do Tacla Duran. O Tacla Duran mostrou o e-mail lá. Ele é que não quis. Ele é que não quis ser extorquido e não quis assumir crime que era dos outros. Não quis ser laranja. Não entrou no esquema dele. Então, esses aí, ele tem que ser chamado. Delegada Érica tem que ser chamada por causa das... Delegada Macarena, por causa das aulas. Vamos saber como é que foi essa aula. A gente quer saber agora esse esquema da aula. Aliás, todos eles já podem ser chamados pelas aulas. Dedê pode ser chamado pelas aulas também, para saber a história. Ele deu aula no curso. Vamos saber. Essa história da aula dá o motivo para chamar todo esse pessoal da panela. Então, do advogado Carratu. E aí a gente pede, olha o que eu pensei aqui, a gente tem que pedir o celular do Zucoloto, porque ele vai negar que teve a troca de mensagens. Aí pode falar, eu extraviei, perdi o celular, fui roubado, não tenho mais o celular daquela época. Não tem problema não. A gente vai na telefônica e pergunta qual era o modelo do celular que ele tinha à época, entendeu? Isso fica registrado. Cada celular tem um número único no mundo, cada um tem um número único. Uma digital, a gente vai ver esse celular, a telefônica pode dar isso, e a gente vai na loja de aplicativos, se ele tem ou do Google, né, a Google Play, ou se ele tem a Apple Store. Vamos ver se ele baixou. Isso fica registrado para sempre. Vamos ver se ele baixou esse aplicativo, o Iker. Vamos olhar. Não é uma prova conclusiva, né? A gente não é o Sérgio Moro que condena, mas é mais um indício. Vamos olhar se o Zucoloto já teve o Iker, se esse pessoal todo da Lava Jato, da panelinha, usava o Iker. Vamos na conta deles, na Apple Store, no Google Play, olha isso. Me ocorreu isso ontem, eu falei. Então vamos olhar, por exemplo, a quantidade de dados que trafegaram por esses aplicativos. Vamos olhar essa história de por fora que o Tacla Duran falou, porque dá a entender que o Tacla Duran já trabalhava com o Zucoloto antes. Ele mesmo fala que ele trabalhou. E o Zucoloto dá a entender que já tinha tido pagamento por fora antes. Vamos olhar isso, vamos olhar a história de por fora, porque você lembra disso. O Al Capone foi pego por sonegação. Então vamos seguir esse dinheiro, seguir a história da Rosângela Moro com o Marlos Arnes, a relação deles nas APAES, se tinha superfaturamento, triangulação. Vamos olhar tudo isso, a relação dessa galera com os doleiros, com quem eles convivem há tanto tempo, tem tanta intimidade. E aí, para fechar mesmo, Wellington, onde a CPI também pode ir é em cima da Globo. Porque outra frente contra a Globo. A gente não pode esquecer que a Rede Globo, ela é parceira no esquema do Achaque. Ela é parceira no esquema do Achaque. Quantas vezes não foi plantado na imprensa minuta de delação, que depois não se confirmava? Eles usam a imprensa como estratégia para Achaque, ameaçando potenciais delatores. Como é que eles chamam? Ele é um dominó. Eles prendem uma pessoa e usam ela para ir pegando outra e outra e outra e trazendo para extorsão. Então, eles, por exemplo, pegaram o primeiro. Aí eles começam a lançar minuta de delação na imprensa para já ameaçar quem vai vir depois na cadeia. E o de depois e depois. Então, a Globo foi parte fundamental, a Globo e os veículos que seguem ela, fundamental parte da indústria da delação. Também pode ser investigado como foram feitos esses vazamentos. A gente tem que lembrar que o Sérgio Moro colocou o áudio ilegal do presidente Lula com a Dilma na Globo News em poucas horas, porque ele deu a senha e o login dele no sistema da Justiça Federal, isso é gravíssimo, ao filho da Miriam Leitão, para fazer isso. Então, esses vazamentos não eram meros vazamentos, ilegal por ser vazamento, eram parte do esquema de extorsão. Então, esses veículos participaram, sabendo ou não, da indústria da delação. Então, Rede Globo também deve ser investigada no âmbito da indústria da delação. E com isso eu fecho. Me desculpo, Wellington, por ter me estendido, mas que era importante eu dar esse recado hoje. Rômulo, desculpa, é um cacete. Você é dono do programa também aqui, tá bom? É o seguinte, foi muito bom ter estendido aí, por isso que eu falei 5 minutos, falei 2 e tal, mas deixei você falar 25 minutos numa boa, porque a gente está aprendendo também com tudo que você falou. É a sua área de atuação profissional e estamos aqui para aprender também com você. Eu quero agradecer, Rômulo, a você por mais um dia, mais um programa. Essa semana, Lula e Moro estarão no Rio de Janeiro.
o homem que levou a Olimpíada, a dignidade ao carioca, com metrô funcionando, com transporte público muito melhor, com dignidade, o mundo todo falando do Rio de Janeiro, que foi Lula, vai estar com aquele que inventou que a Petrobras era a maior roubalheira e tal, quebrou a indústria naval, quebrou a engenharia pesada que sustentavam, né, a economia do Rio de Janeiro, e é o Moro. Ele vai estar lá para falar de combate à corrupção. Então o povo carioca tem duas opções, ou seguir o Lula para agradecer, ou pegar o Moro na esquina, esse canalha que ainda tem coragem de pisar em solo carioca, em solo fluminense. Não é? Ele destruiu o estado do Rio de Janeiro. Sérgio Moro, não vou nem dizer Lava Jato, Sérgio Moro. Porque Bretas é o cocô de Moro, que já é um cocô. Tá? Então não vou ficar falando de Bretas aqui. Um juizeco que pega em fuzil e tira foto... Wellington, se Moro é o cocô, o Bretas é só o peido. Pois é, exatamente. O cara que tira foto com fuzil, nos tempos de hoje... Uma besta. Um idiota. Idiota. Essa foto tem que ir para o mural de todos nós aqui, como forma de protesto. Um juiz tirar foto com fuzil, minha gente. Que país é esse? Como é que não punem um canalha desse? Esse Bretas que vai ser apanhado em breve. Não dói um mês. Talvez seja o presente de Natal. Segundo os jornalistas investigativos do mundo. Só do Brasil só não. Certo? Esquema com imobiliárias e construção civil. Posso até antecipar para ele não dormir. Não é com diamantes da família. Wellington, a gente tem que lembrar que o Rio de Janeiro teve muita obra pública e muito superfaturamento, né? Recentemente. Então, será que tem a ver com isso? Pois é. Então ele vai ser apanhado por essas coisas. Ele sabe o que é que eu estou falando? Não é, Bretas? Não sabe? Se segure aí. Segure a anágua, porque ela vai aparecer. Tá bom, seu sacaninha? Lula, em caravana, primeiro no Espírito Santo, depois no Rio de Janeiro, todo mundo apoiando o próximo presidente da República para a gente promover o referendo revogatório e também a reconstrução nacional tão necessária. Obrigado por... Wellington, um último comentário. Você me lembrou uma coisa que você falou e eu ia comentar e esqueci. Sobre a questão do presidente Lula ser caçado ou não no tapetão. É possível que o TRF4 faça isso. Você falou até que acredita. Mas, você sabe, nós dois falamos muito com pessoas em Brasília, dos dois lados, tanto a direita como a esquerda, trabalham com Lula candidato. Eles são muito mais responsáveis que esses porra loucas de Curitiba e de Porto Alegre lá do TRF4. Eles sabem que tirar Lula é o fim, assim, vai ser sublevação geral, é o caos. Eles sabem, quanto mais Lula se fortalece, está aí na caravana lá no meu estado, queria estar lá, infelizmente não posso, porque se eu descer no Brasil, o Sérgio Moro me prende e manda lá para masmorra em Curitiba, mas, enfim, quanto mais Lula se fortalece, e Lula só vai se fortalecer daqui para frente, mais eles sabem que Lula vai concorrer, eles sabem que não podem impedir. Então, os políticos dos dois lados trabalham com Lula candidato, eles são muito mais responsáveis do que esse pessoal em Porto Alegre. Então, tem recurso depois, STJ, STF, TSE. Então, esse pessoal ali a gente vai ver, porque eu acredito que Lula será candidato e certamente será o próximo presidente do Brasil como resultado disso. Então, precisava falar isso para as pessoas que estão preocupadas. Os políticos da direita também trabalham com Lula candidato. Um grande abraço para você, Rômulo. Obrigado, programa com uma audiência fantástica. Obrigado a todos que compartilharam. Obrigado a você. Amanhã, às 6 da manhã, estaremos de volta com mais um programa Expresso da Manhã. Tenha um excelente dia. Se você usa o Telegram, pode procurar lá o canal Expresso da Manhã, que a gente faz sempre aqui um resumo do programa logo após esta emissão. Até amanhã, às 6 da manhã. Bom dia.